Seguindo aqui na nossa análise, vamos mergulhar agora em como as tecnologias de neuroimagem realmente mudaram a forma como a gente estuda a inteligência. Começando pelas primeiras descobertas, né? Aquelas que abriram o caminho. Exato. Porque antes a gente dependia de coisas mais indiretas, sabe? Tipo metabólitos ou EEG. O EEG é ótimo para ver quando algo acontece no cérebro, mas não tão bom para ver onde. Tinha essa limitação espacial, certo? Isso. Aí vieram o PET e a RM. E foi como abrir uma janela mesmo, para ver o cérebro trabalhando durante tarefas cognitivas. Certo. Então vamos por partes. O PET primeiro. Como é que ele funcionava e o que ele revelou assim de cara sobre inteligência? Olha, o PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons, ele rastreia basicamente onde o cérebro está usando mais energia, medindo o metabolismo da glicose ou o fluxo sanguíneo. Como? Com um traçador? Isso injeta-se um traçador radioativo bem pouquinho, e as áreas mais ativas, que precisam de mais combustível, captam mais desse traçador. Aí elas brilham mais no exame. O primeiro estudo importante com PET e inteligência foi lá em 1988. Usaram o teste de matrizes progressivas de Raven. A Raven, que mede bem o fator G, essa capacidade geral de raciocínio, né? Exatamente. E aí veio a surpresa. Conta aí. O que foi o inesperado? Bom, a intuição diria que um cérebro mais inteligente trabalhando num problema difícil deveria se esforçar mais, né? Mostrar mais atividade. Sim, faria sentido. Mas o estudo mostrou o contrário. Pessoas com pontuações mais altas no Raven tiveram menor atividade metabólica em várias áreas do córtex. Menor? Que estranho. Pois é. Isso levou à chamada hipótese da eficiência cerebral. A ideia de que inteligência mais alta significaria, na verdade, menos esforço neural para fazer a mesma coisa. Tipo um processamento mais otimizado. Menos gasto para mais resultado. Exatamente. E alguns estudos iniciais pareceram confirmar isso. Teve um bem famoso com o jogo Tetris. Ah, o Tetris, lembro desse estudo. Ensinaram as pessoas a jogar, com a prática elas ficavam melhores, o jogo ficava mais rápido, mais difícil, mas a atividade cerebral geral, medida pelo PET, diminuía depois de semanas de treino. Indicando que o cérebro aprendeu a ser mais eficiente naquela tarefa, né? Isso. E outro estudo, na outra ponta, com pessoas com síndrome de Down, mostrou uma atividade cerebral globalmente mais alta durante tarefas cognitivas. Talvez uma indicação de ineficiência neural. Mas imagino que não seja tão simples assim. Essa coisa da eficiência não pode ser a regra geral para tudo, pode? No mesmo, a coisa começou a ficar mais complexa. Um estudo comparou homens e mulheres com alta habilidade matemática enquanto resolviam problemas. Aí o resultado complicou um pouco. Como assim? Os homens com pontuações muito altas mostraram, na verdade, maior atividade nos lobos temporais durante a tarefa. O oposto do que a hipótese da eficiência pura sugeriria para aquela situação específica. Ah, interessante. E nas mulheres? Nas mulheres, a relação entre habilidade e atividade cerebral não foi tão clara nesse estudo. E teve outra pesquisa ainda. Pessoas só assistindo vídeos passivamente. E aí? Mesmo sem fazer uma tarefa ativa, os cérebros de quem tinha pontuação mais alta no Raven processavam a informação de um jeito diferente, menos passivo, digamos, principalmente em áreas posteriores do cérebro. Então tá. Resumindo essa fase do PET, quais foram os grandes aprendizados? Olha, foram vários pontos-chave. Primeiro, validou a ideia de que os testes de inteligência medem algo que tem uma base neural real, mensurável. Segundo, trouxe essa hipótese da eficiência cerebral, que foi surpreendente, né? Totalmente. Terceiro, mostrou que o aprendizado realmente muda o cérebro, tornando-o mais eficiente para aquela tarefa. E quarto, talvez o mais importante, começou a mostrar que não existe um centro único da inteligência. Era algo mais distribuído. Exato. E que diferenças individuais, como sexo, nível de QI, importam muito. Nem todo cérebro funciona igual. Chegou até um modelo que focava muito nos lobos frontais, mas a maioria das evidências depois apontou para redes mais distribuídas mesmo. E foi aí que a ressonância magnética, a ARM, entrou mais forte em cena. Isso. A RM estrutural e a funcional,
a fMRI, ficaram mais acessíveis. A grande vantagem é que não usa radiação ionizante como o PET e a resolução espacial, o detalhe da imagem, é bem melhor. E ela consegue ver tanto a estrutura quanto a função, certo? Exatamente. A RM estrutural mostra a anatomia, a substância cinzenta, onde ficam os corpos dos neurônios, e a substância branca, que são as conexões, os fios. Já a fMRI mede o fluxo sanguíneo, que é um indicador da atividade neural, quase em tempo real. E o que a RM estrutural começou a mostrar sobre inteligência? O tamanho do cérebro importa, por exemplo? Sim, os primeiros estudos de RM confirmaram que existe uma correlação positiva entre o tamanho total do cérebro e o QI, mas é uma correlação modesta, tá? Algo em torno de 0,33. Ou seja, existe uma relação, mas não é tudo. Não dá para dizer que cérebro maior é necessariamente mais inteligente. Exato. É um fator, mas não único. E aí vieram técnicas mais avançadas, como a VBM, que compara a densidade de substância cinzenta voxel a voxel, quer dizer, ponto a ponto no cérebro. E o que essa VBM achou? Achou associações entre o volume de substância cinzenta em áreas específicas, tipo partes dos lobos frontais, parietais, o córtex cingulado e o QI. E, de novo, com diferenças aparecendo entre homens e mulheres e mudanças ao longo do desenvolvimento, da infância para a vida adulta. E a substância branca, as conexões? Também começaram a investigar isso. Técnicas como DTI, que mapeia a integridade dessas vias de comunicação, começaram a mostrar que a qualidade dessas estradas também parece ter relação com o QI. Faz sentido, né? Não adianta ter as cidades se as estradas são ruins. Perfeito. E a fMRI, que mostra o cérebro funcionando durante tarefas de raciocínio. O que ela adicionou? Os estudos iniciais com fMRI, embora muitos tivessem amostras pequenas e métodos variados, reforçaram a ideia das redes distribuídas. Eles apontavam consistentemente para a ativação em regiões frontais e parietais quando as pessoas realizavam tarefas de raciocínio. Então, as mesmas áreas que o PET e a RM estrutural já indicavam, basicamente. Em grande parte, sim. Havia uma convergência aparecendo. E como é que juntaram todas essas peças? PET, RM estrutural, fMRI, resultados às vezes diferentes, tecnologias diferentes. Pois é, isso que é fascinante. Mesmo com as limitações de cada método e a variabilidade dos estudos, essa convergência de achados levou a uma teoria importante, a teoria da integração parietofrontal, a PIFT. Ela foi proposta em 2007. PIFT, integração pareto-frontal. O que ela diz? Basicamente, os pesquisadores revisaram uns 37 estudos de neuroimagem da época, tanto estruturais quanto funcionais. E eles identificaram uma rede de áreas cerebrais, principalmente nos lobos parietais e frontais, que aparecia consistentemente associada às diferenças individuais em inteligência e raciocínio. Então focaram nessa rede específica. Sim. E o modelo PFIT não enfatiza só as áreas isoladas, mas a integração da informação entre essas áreas. A ideia é que haveria um fluxo. A informação sensorial chega nas áreas posteriores do cérebro. Processamento sensorial. Daí ela é integrada, simbolizada, abstraída nas regiões parietais. Onde o raciocínio começa a acontecer mais. Exato. E então essa informação vai para os lobos frontais, onde ocorre o teste de hipóteses, o planejamento, a tomada de decisão, a resposta. E as conexões de substância branca entram aí para ligar tudo isso. Fundamentalmente, feixes de substância branca, como o fascículo arqueado, seriam cruciais para essa comunicação eficiente entre as áreas parietais e frontais. Uau! Então saímos daquela surpresa inicial da eficiência cerebral do PET para um modelo bem mais complexo, né? Que vê a inteligência como essa função de uma rede específica, distribuída principalmente entre os lobos parietais e frontais e que depende da boa comunicação entre eles. Exatamente. Essa primeira fase da neuroimagem, ali de 1988 até meados dos anos 2000, foi absolutamente crucial. Ela realmente trouxe o estudo da inteligência para dentro da neurociência de vez. Mostrou que a estrutura do cérebro, a função, as conexões, tudo isso importa, e que as diferenças individuais são chave. E isso deixa a gente pensando, né? Se essas redes cerebrais têm componentes genéticos, mas a gente sabe que elas também mudam com a experiência, com o aprendizado. E como será que essa interação, essa dança entre o que a gente herda e o que a gente vive realmente molda a nossa inteligência ao longo da vida?
Pois é, uma ótima questão para a gente continuar explorando.